Você já parou para pensar que neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, existe alguém ao seu lado? Não alguém de carne e osso, mas um ser de luz que nunca dorme, nunca se cansa e nunca te abandona. A igreja sempre ensinou isso, mas para a maioria de nós, essa verdade fica apenas nas palavras. Padre Pio, porém, viveu essa realidade de um jeito que poucos conseguem imaginar. Ele não apenas acreditava nos anjos da guarda, ele os via, conversava com eles e testemunhou algo que mudou completamente sua compreensão sobre o céu e a terra. Numa noite específica, durante sua oração solitária na cela, Padre Pio recebeu uma visita que o deixou em lágrimas por dias. Um anjo apareceu diante dele com uma mensagem que revelava o maior segredo sobre a misericórdia de Deus. E o que esse anjo disse não era apenas sobre um guardião pessoal, mas sobre algo muito maior, o anjo que guarda todas as almas. Hoje vou te contar exatamente o que Padre Pio viu naquela noite e como essa visão transformou a maneira como ele entendia a salvação, a morte e o amor infinito que nos acompanha desde o primeiro até o último suspiro. Se você sente que precisa desse tipo de esperança na sua vida, se inscreve aqui no canal, porque todo dia eu trago uma história assim, algo que o mundo invisível revelou através de Padre Pio. E me conta aqui nos comentários. Você já sentiu a presença do seu anjo da guarda? Já teve aquele momento em que algo te protegeu sem explicação? Compartilha comigo, porque essas histórias fortalecem todos nós. Era uma noite fria de inverno, nos anos 1920, e Padre Pio estava sozinho em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo. Ele tinha passado o dia inteiro ouvindo confissões, carregando nos ombros o peso das dores e pecados de centenas de pessoas. Quando finalmente conseguiu se recolher para rezar, seu corpo estava exausto, mas sua alma estava inquieta. Ele ajoelhou diante do pequeno crucifixo pendurado na parede e começou a interceder por todos aqueles que tinham passado por ele naquele dia. Padre Pio sempre dizia que a noite era o momento em que a batalha espiritual se intensificava, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Era comum os frades ouvirem gritos e barulhos vindos de sua cela, sinais dos ataques que ele sofria das forças das trevas. Mas naquela noite específica, algo diferente aconteceu. De repente, enquanto rezava de olhos fechados, Padre Pio sentiu uma mudança no ar ao seu redor. Não era o frio cortante do inverno, mas uma espécie de calor suave, como se alguém tivesse acendido uma fogueira invisível. Ele abriu os olhos lentamente, e o que viu o deixou sem fôlego. Sua cela estava completamente iluminada, não pela luz de velas ou lâmpadas, mas por uma luminosidade que parecia vir de dentro das próprias paredes. Era uma luz branca, pura, que não machucava os olhos, mas que ao mesmo tempo era tão intensa que ele precisou piscar várias vezes para se ajustar. E então, no centro daquela luz, ele viu uma figura. Era um anjo, mas não como os anjos que ele já tinha visto antes em suas visões. Este era diferente. Ele era enorme, imponente, com uma presença que preenchia todo o espaço da pequena cela. Suas vestes brilhavam como se fossem feitas de raios de sol concentrados, e seus olhos transmitiam uma mistura de força e compaixão que Padre Pio nunca tinha experimentado.
O anjo não disse nada no primeiro momento, apenas olhou para ele com uma intensidade que parecia penetrar até o fundo de sua alma. Padre Pio ficou paralisado, sem conseguir falar ou se mover. Ele sentiu seu coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Então, com uma voz que soava como múltiplas vozes falando em harmonia, o anjo finalmente falou: Eu sou aquele que guarda toda a alma que se aproxima de Deus. Essas palavras ecoaram na cela como se tivessem vida própria, reverberando nas paredes e no coração de Padre Pio. Ele não era apenas o anjo da guarda de uma pessoa específica, mas tinha uma missão muito mais ampla e misteriosa. O anjo continuou falando, revelando a Padre Pio verdades sobre o plano de Deus para a humanidade que ele nunca tinha compreendido completamente. Ele explicou que cada alma, desde o momento em que é criada, recebe não apenas um guardião pessoal, mas está também sob o olhar atento deste anjo maior, aquele que coordena e supervisiona toda a obra de salvação. Era como se existisse uma hierarquia invisível, onde cada anjo da guarda trabalhava em sintonia com este ser poderoso, todos unidos no mesmo propósito: levar as almas de volta para casa, de volta para Deus. Padre Pio começou a chorar. Não eram lágrimas de medo, mas de gratidão e espanto diante da magnitude da misericórdia divina. O anjo, então, estendeu sua mão, e Padre Pio viu algo que o marcaria para sempre. Na palma da mão do anjo apareceram incontáveis pequenas luzes, cada uma representando uma alma humana. Algumas brilhavam intensamente, outras piscavam fracamente e algumas pareciam quase apagadas. O anjo explicou que cada luz representava uma pessoa viva naquele exato momento e que ele conhecia cada uma delas pelo nome. Ele sabia suas lutas, suas dores, seus pecados e também suas pequenas vitórias e atos de amor. Nenhuma alma está esquecida, disse o anjo. Mesmo aquelas que parecem perdidas, mesmo aquelas que se afastaram tanto que não conseguem mais ouvir a voz de Deus, ainda assim não estão abandonadas. Padre Pio perguntou com a voz trêmula: E as que já estão na escuridão completa, aquelas que escolheram o mal? O anjo olhou para ele com uma tristeza profunda e respondeu: Para essas, eu continuo lutando até o último instante. Até que seu coração pare de bater, há esperança. Essa resposta encheu Padre Pio de uma esperança renovada, mas também de uma responsabilidade esmagadora. Depois daquela visão, Padre Pio passou a falar com ainda mais convicção sobre os anjos da guarda. Ele sempre tinha sido devoto, sempre tinha aconselhado as pessoas a rezarem para seus anjos, mas agora havia algo diferente em suas palavras. Ele falava com a autoridade de quem tinha visto, de quem sabia, e as pessoas ao seu redor notavam isso. Ele começou a explicar para seus filhos espirituais que o trabalho dos anjos não é algo passivo ou distante como muitos imaginam. Os anjos não ficam apenas observando do céu, esperando que a gente peça ajuda. Eles estão ativamente envolvidos em nossas vidas, trabalhando sem parar, intercedendo por nós diante de Deus, afastando perigos que nem sequer percebemos e plantando no nosso coração aqueles pequenos impulsos de bem que muitas vezes achamos que vêm de nós mesmos. Padre Pio contava histórias incríveis sobre isso. Ele falava de como seu próprio anjo da guarda o ajudava de maneiras muito práticas e concretas. Um dos relatos mais famosos é sobre as cartas que ele recebia de pessoas de outros países.
Padre Pio tinha estudantes espirituais espalhados por toda a Europa, e muitos deles escreviam para ele em francês, alemão, inglês, idiomas que ele nunca tinha estudado formalmente. Mas quando abria essas cartas, ele conseguia entender cada palavra. Os frades que viviam com ele ficavam impressionados e perguntavam como isso era possível. Padre Pio respondia com simplicidade: "Meu anjo me explica." E não era apenas compreensão passiva. Havia casos documentados de pessoas que recebiam respostas escritas em seus próprios idiomas, com a letra de Padre Pio, mas contendo expressões e construções gramaticais que ele não dominava. Uma senhora francesa guardou durante anos uma dessas cartas e, quando foi analisada por especialistas, confirmaram que estava escrita em francês impecável, algo que seria impossível para alguém que mal conhecia o básico da língua. Mas o trabalho dos anjos ia muito além da comunicação. Padre Pio ensinava que eles são nossos defensores nas batalhas espirituais que nem vemos. Ele próprio experimentava essas batalhas de forma visível e física. Quase todas as noites, especialmente após um dia intenso de confissões, onde tinha libertado almas de pecados graves, ele era atacado por demônios. Os frades que dormiam nas celas próximas ouviam os barulhos, móveis sendo arremessados, gritos, sons de luta. Quando entravam para verificar, encontravam Padre Pio muitas vezes caído no chão, machucado, com marcas no corpo. Ele explicava que os demônios ficavam furiosos porque ele estava tirando almas das garras deles através do sacramento da confissão. E nesses momentos de ataque, ele dizia, seu anjo da guarda estava sempre ao lado dele, lutando junto, dando-lhe força para resistir. Quando eles vêm, Padre Pio costumava dizer, eu vejo também a luz do meu anjo. E essa luz é mais forte que toda a escuridão que eles trazem. Ele ensinava as pessoas a fazerem o mesmo, a invocarem seus anjos, especialmente nos momentos de tentação. Quando você sentir aquele peso, aquela vontade de fazer algo que sabe que é errado, não lute sozinho, ele aconselhava. Chame seu anjo, diga, meu guardião, ajuda-me agora, e ele virá. Padre Pio garantia que os anjos esperam por esse pedido, que eles respeitam nosso livre-arbítrio, mas estão sempre prontos para intervir quando somos humildes o suficiente para pedir. Havia um caso específico que ele gostava de contar sobre um homem que estava à beira do suicídio. Este homem tinha perdido tudo: família, trabalho, saúde. Uma noite ele estava no topo de um prédio, prestes a se jogar. Naquele momento final, uma voz interior, que ele mesmo não conseguia explicar, disse, espera. Ele parou, desceu do prédio e dias depois procurou Padre Pio. Quando contou a história, Padre Pio sorriu e disse, foi seu anjo. Ele gritou tão alto que até você, que estava surdo de desespero, conseguiu ouvir. Padre Pio também ensinava uma prática que muitos achavam estranha no começo, mas que depois se tornava transformadora, enviar o anjo da guarda para outras pessoas. Ele dizia, quando você não conseguir falar com alguém, quando estiver longe de quem ama, ou quando quiser ajudar alguém, mas não souber como, envie seu anjo até o anjo da guarda dessa pessoa. Ele acreditava e testemunhava que os anjos se comunicam entre si numa velocidade maior que a luz e que eles podem tocar o coração de uma pessoa de formas que nossas palavras jamais conseguiriam. Muitas pessoas relataram experiências impressionantes com isso. Mães que enviavam seus anjos para filhos distantes e depois recebiam cartas ou telefonemas inesperados.
pessoas que pediam aos anjos para intercederem por amigos doentes e testemunhavam recuperações surpreendentes. Padre Pio tratava tudo isso com naturalidade, como se estivesse falando sobre enviar uma carta pelo correio. Para ele, o mundo espiritual não era abstrato ou simbólico. Era tão real quanto o mundo físico, apenas operava em dimensões que nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Se havia um momento em que Padre Pio falava com ainda mais ênfase sobre os anjos, era quando o assunto era a morte. Ele tinha uma compreensão profunda e consoladora sobre o que acontece quando uma alma deixa este mundo, e isso vinha não apenas de sua fé, mas de suas próprias visões e experiências místicas. Para ele, a morte não era um fim solitário, não era um salto no vazio. Era um encontro, uma passagem acompanhada, um momento onde o anjo da guarda finalmente revela sua face completamente e diz: "Vem, está na hora de ir para casa." Padre Pio explicava que desde o nascimento até aquele momento final, o anjo nunca sai do lado da pessoa, mas no instante da morte, sua presença se torna mais manifesta, mais perceptível, até mesmo para aqueles que nunca acreditaram. Ele contava sobre inúmeras vezes em que tinha visto isso acontecer. Numa dessas ocasiões, ele estava rezando na capela durante a madrugada, quando de repente viu a figura de uma criança pequena parada perto do altar. A criança estava serena, com um sorriso suave no rosto, envolta numa luz muito delicada. Padre Pio olhou ao redor, mas não havia ninguém na capela além dele. Então, ao lado da criança, apareceu um anjo. Não era qualquer anjo, mas um guardião específico. E Padre Pio podia sentir o vínculo profundo entre eles. O anjo colocou sua mão sobre o ombro da criança com uma ternura indescritível. E então ambos desapareceram numa luz suave. Padre Pio soube imediatamente o que tinha acontecido. Aquela criança tinha acabado de morrer, e seu anjo a tinha levado para Deus. Na manhã seguinte, chegou uma carta de uma família que dias antes tinha pedido orações pelo filho doente. A carta dizia que o menino tinha falecido na madrugada e que nos últimos momentos ele tinha aberto os olhos, sorrido como se visse algo maravilhoso, e depois adormecido para sempre. Padre Pio também falava sobre algo que trazia grande esperança: os anjos que aparecem para os pecadores no último instante. Ele ensinava que Deus, em sua misericórdia infinita, permite que mesmo aqueles que viveram longe dele tenham uma última oportunidade. Muitas almas que todos achavam perdidas, dizia Padre Pio, se voltam para Deus no último segundo, porque seu anjo nunca parou de rezar por elas, nunca parou de esperar. Ele contava sobre homens e mulheres que tinham vivido vidas de pecado, que tinham se afastado completamente da fé, mas que no leito de morte, às vezes até sem conseguir falar, faziam um movimento com os olhos ou apertavam uma mão de uma forma que mostrava arrependimento. E Padre Pio garantia que os anjos estavam ali, lutando até o fim, apresentando ao coração daquela pessoa um último chamado, uma última centelha de luz. O anjo sofre quando sua alma se afasta, ele explicava, mas ele jamais desiste. Ele está lá, no primeiro e no último suspiro. Havia uma história específica que Padre Pio contou a um dos frades e que esse frade depois registrou nos arquivos do convento. Era sobre um homem que tinha sido um criminoso conhecido na região, alguém que tinha cometido atos terríveis e que vivia sem qualquer sinal de remorso. Quando esse homem ficou gravemente doente, ninguém esperava que ele tivesse um fim pacífico. Mas Padre Pio, que sabia de tudo através de seu dom de conhecimento das almas,
pediu para ir visitá-lo. Quando chegou ao quarto do moribundo, o homem estava inconsciente, respirando com dificuldade. Padre Pio ajoelhou ao lado da cama e começou a rezar. De repente, ele viu ao lado do homem um anjo com o rosto coberto de lágrimas. Era o anjo da guarda dele, que tinha testemunhado todas as maldades, todos os pecados, e que mesmo assim continuava ali, esperando. Padre Pio colocou sua mão sobre a testa do homem e sussurrou: "Seu anjo está chorando por você. Volte para Deus." Naquele momento, o homem abriu os olhos, olhou para Padre Pio com uma expressão de espanto e suas lágrimas começaram a cair. Ele não conseguiu falar, mas fez um pequeno sinal com a cabeça. Padre Pio lhe deu a absolvição. E minutos depois, o homem faleceu. O frade que estava presente disse que sentiu uma paz inexplicável no quarto e uma fragrância de flores que não havia ali antes. Padre Pio ensinava que essa é a maior prova da misericórdia de Deus, que até o último momento há esperança, que os anjos nunca fecham a porta, nunca dizem "é tarde demais". Eles continuam tocando no coração, abrindo pequenas brechas de luz, sussurrando convites de amor. E isso não valia apenas para os grandes pecadores. Padre Pio dizia que até mesmo para as almas boas, para aqueles que viveram vidas de fé, o momento da morte pode ser assustador. A passagem do conhecido para o desconhecido, a separação do corpo, o encontro com a eternidade, tudo isso pode causar medo. E é aí que o anjo se torna ainda mais importante. Ele segura sua mão, dizia Padre Pio. Ele caminha contigo pelo vale e não deixa que te percas. Ele é a luz quando tudo parece escuro. Essa imagem do anjo como companheiro na última jornada trouxe consolo para milhares de pessoas que ouviram Padre Pio falar sobre isso e continua trazendo até hoje. Para Padre Pio, a Santa Missa não era apenas um ritual ou uma cerimônia religiosa. Era o momento mais poderoso de todo o universo, o instante em que o céu e a terra se encontram, onde o sacrifício de Cristo se torna presente novamente e onde as portas da eternidade se abrem. E ele via, literalmente via, o que acontecia durante a missa. Os que assistiam suas celebrações diziam que havia algo diferente, algo que não conseguiam explicar com palavras. Padre Pio entrava num estado de profunda união com Deus e às vezes ficava imóvel por longos minutos, olhando para algo que ninguém mais conseguia ver. Quando perguntavam depois o que tinha acontecido, ele às vezes compartilhava: "Eu estava vendo os anjos." E não eram apenas os anjos da guarda dos presentes, mas multidões de seres celestiais que vinham participar daquele momento sagrado. Uma das visões mais impressionantes que Padre Pio teve durante a missa foi a de anjos carregando almas do purgatório para o céu. Ele explicava que cada missa celebrada com devoção e oferecida pelas almas do purgatório tinha um poder imenso de libertação. Os anjos, dizia ele, recebiam essas graças das mãos de Deus e as levavam diretamente para aquelas almas que ainda estavam sendo purificadas. Ele via isso como uma procissão luminosa, almas que subiam como faíscas atraídas pelo sol, cada uma acompanhada por seu anjo da guarda que finalmente podia levá-la para a presença de Deus. Padre Pio ficava tão emocionado com essas visões que às vezes chorava durante a missa, e os fiéis que estavam próximos podiam ver as lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando alguém perguntava o motivo, ele simplesmente respondia:
Tantas almas sendo libertas. É tão bonito. Para ele, celebrar a missa era participar ativamente dessa obra de libertação. Era abrir as portas do purgatório e permitir que as almas entrassem no gozo eterno. Mas os anjos também estavam presentes durante a missa de outras formas. Padre Pio ensinava que quando uma pessoa assiste à missa com devoção, seu anjo da guarda se posiciona ao seu lado e reza junto com ela. Você não está sozinho no banco da igreja, ele dizia. Seu anjo está ali, apresentando suas orações diante de Deus, fortalecendo sua fé. E mais do que isso, ele falava sobre como os anjos adoram durante a consagração. No momento em que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, Padre Pio via os anjos se prostrarem em adoração. Alguns dos que assistiam suas missas relataram experiências estranhas e maravilhosas. Ouvir, como que um canto muito suave, sentir uma brisa inexplicável, ou simplesmente uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo. Quando essas pessoas comentavam com Padre Pio, ele não negava nem confirmava diretamente, mas sorria e dizia: os anjos gostam de adorar, eles fazem isso melhor que nós. Havia também a questão das missas oferecidas por intenções específicas. Padre Pio incentivava as pessoas a pedirem missas pelas necessidades mais urgentes: cura de doenças, conversão de pecadores, proteção da família, libertação de vícios. E ele explicava que os anjos levavam essas intenções e as apresentavam diante do trono de Deus durante o sacrifício eucarístico. Era como se a missa criasse uma ponte direta entre o pedido humano e a resposta divina. E os anjos eram os mensageiros que atravessavam essa ponte. Muitas pessoas testemunharam graças extraordinárias depois que Padre Pio celebrou uma missa por suas intenções. Curas inexplicáveis, mudanças súbitas de coração em pessoas que pareciam irrecuperáveis, proteção milagrosa em situações de perigo. E Padre Pio sempre atribuía tudo isso não ao seu próprio poder, mas à intercessão dos anjos e à eficácia do santo sacrifício. Um dos frades que viveu com Padre Pio registrou uma conversa que tiveram sobre São Miguel Arcanjo, o príncipe dos anjos. Padre Pio tinha uma devoção especial a São Miguel e rezava sua oração todos os dias, incentivando todos ao seu redor a fazerem o mesmo. Ele explicava que São Miguel tem um papel específico na luta contra o mal, não apenas no nível cósmico, mas também nas batalhas pessoais de cada alma. Se você soubesse quantas batalhas são travadas pela sua alma a cada dia, dizia Padre Pio, você nunca deixaria de pedir a proteção de São Miguel. Ele via o arcanjo como o comandante de todos os anjos da guarda, aquele que coordena a defesa das almas contra os ataques demoníacos. E em sua visão do anjo que guarda todas as almas, Padre Pio entendia que havia uma hierarquia e uma ordem no mundo angelical, onde cada anjo tem sua função específica. Mas todos trabalham sob a liderança de São Miguel para cumprir a vontade de Deus. Nos últimos anos de sua vida, quando Padre Pio já estava fraco e doente, ele falava cada vez mais sobre os anjos. Era como se, à medida que se aproximava da eternidade, o véu entre os mundos se tornasse mais fino para ele, e ele conseguisse ver com ainda mais clareza a realidade invisível que sempre esteve ali. Ele dizia às pessoas que vinham visitá-lo: não tenham medo da morte, vocês não vão morrer sozinhos.
E repetia sempre a mesma mensagem de esperança que tinha aprendido naquela visão do anjo que guarda todas as almas. Ninguém está abandonado, ninguém está esquecido. Cada pessoa, do mais santo ao mais pecador, tem um guardião que nunca desiste, que nunca se cansa, que espera pacientemente o momento em que poderá finalmente levar sua alma para casa. Padre Pio ensinava que nossa relação com os anjos deveria ser diária e natural, não algo reservado apenas para momentos de crise. Fale com seu anjo quando acordar, ele aconselhava. Agradeça a ele por ter guardado você durante a noite. Peça que caminhe com você durante o dia. À noite, antes de dormir, peça perdão se você o ofendeu com algum pecado e agradeça por mais um dia de proteção. Ele via isso como uma amizade real, não como uma devoção abstrata, e garantia que os anjos respondem a essa amizade de formas que às vezes nem percebemos. Aquele pensamento repentino que nos faz evitar um perigo, aquela sensação de paz que nos invade num momento de ansiedade, aquela pessoa que aparece exatamente quando precisamos de ajuda. São os anjos trabalhando, dizia Padre Pio com convicção. Havia um ensinamento específico que ele repetia frequentemente e que tocava profundamente o coração de quem ouvia. Ele dizia que os anjos invejam os seres humanos porque nós podemos sofrer por amor a Deus, algo que eles, em sua natureza puramente espiritual, não conseguem fazer da mesma forma. E nós invejamos os anjos porque eles veem Deus face a face, algo que ainda não nos é dado nesta vida. Mas no final, explicava Padre Pio, anjos e humanos servem à mesma chama, ao mesmo amor. Somos companheiros na mesma jornada de volta para o Pai. Essa ideia de que humanos e anjos são aliados, não seres distantes e separados, transformava a maneira como as pessoas viam sua própria vida espiritual. De repente, a fé deixava de ser uma luta solitária e se tornava uma caminhada acompanhada, uma batalha onde você tem ao seu lado um guerreiro celestial, que conhece todas as estratégias do inimigo. Na última semana de sua vida terrena, Padre Pio estava muito fraco, quase não conseguia falar, mas os frades que cuidavam dele relataram que ele parecia estar conversando com alguém que eles não viam. Às vezes ele sorria, outras vezes fazia gestos como se estivesse ouvindo atentamente. Um dos frades teve coragem de perguntar com quem ele estava falando, e Padre Pio, com grande esforço, sussurrou: "Meu anjo, ele está me dizendo que está quase na hora." Nas últimas horas, ele pediu para ficar sozinho em oração. Quando os frades entraram na manhã seguinte, encontraram Padre Pio em paz, segurando seu rosário com uma expressão tão serena que parecia estar apenas dormindo. E o quarto estava perfumado com o cheiro de rosas, aquela fragrância que tantas vezes tinha acompanhado suas visões e êxtases. Os que estiveram presentes nos últimos momentos testemunharam que ele repetia suavemente: Jesus, Maria, anjos. Então, com um último suspiro tranquilo, partiu. Depois de sua morte, milhares de pessoas que rezaram em seu túmulo relataram experiências de consolo inexplicável. Muitos disseram que sentiram como se alguém tivesse colocado a mão em seu ombro, ou como se uma voz suave tivesse sussurrado palavras de esperança em seu coração. Os frades começaram a dizer que talvez Padre Pio, agora no céu, tivesse se juntado ao trabalho dos anjos, continuando sua missão de consolar, proteger e guiar almas em direção a Deus. E sua mensagem permanece viva. O céu não está longe. O mundo invisível não está separado do nosso. E o anjo que te guarda está mais perto do que você imagina, esperando apenas que você reconheça sua presença e peça sua ajuda. Essa foi a história do testemunho de Padre Pio sobre o anjo que guarda todas as almas.
Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você hoje. E eu quero te convidar para fazer parte dessa família que está descobrindo juntos os mistérios que Padre Pio viveu. Se inscreve no canal, porque todo dia tem um vídeo novo sobre essas revelações que podem mudar completamente a forma como você vê o mundo espiritual. E me conta nos comentários, você já teve alguma experiência com seu anjo da guarda? Já sentiu alguma proteção inexplicável ou algum momento em que parecia que alguém invisível estava te ajudando? Compartilha aqui, porque essas histórias fortalecem nossa fé e criam uma corrente de esperança. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa saber que não está sozinho, que tem um guardião celestial ao lado esperando ser chamado. Até o próximo vídeo e que seu anjo te proteja sempre.